Bom dia, eu acordei e vi esse comentário. Gosto muito do teu conteúdo, mas não faz sentido relembrar o sacrifício de pessoas que lutaram por países que só fuderam a América Latina. E é por isso que eu percebo que é tão importante a gente relembrar o sacrifício dessas pessoas e aprender mais história. Porque vários desses soldados lutaram contra os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Se é uma pessoa negra, ou gay, ou comunista, ou de uma descendência judaica, que é muito possível que eu tenha, devido a, enfim, o sobrenome que tem o sobrenome Cunha, que pode ter sido trocado, tem toda uma história sobre isso, tá? Mas, enfim, ou até se tu tiver empatia por outras pessoas, se tu é contra o Holocausto, faz todo sentido tu honrar o sacrifício de pessoas que lutaram contra os nazistas. Então a gente tem que lembrar o sacrifício dessas pessoas. Essas pessoas não fuderam com a América Latina, essas pessoas lutaram pela liberdade contra um regime que matava e matou milhões de pessoas. Nós devemos honrar o sacrifício deles. E tu deve ser muito grato por viver em um país com os valores da galera que ganhou e não dos nazistas. Além disso, eu queria dizer que se qualquer um de vocês lê esses comentários, que vocês não critiquem essas pessoas, que vocês não venham na voadora pra cima dessas pessoas, sim que vocês eduquem elas. Porque sim, vários países fora do Brasil fizeram coisas muito ruins com o Brasil, mas é importante a gente reconhecer e não desrespeitar o sacrifício desses veteranos nessa situação específica, que é aquele post que eu fiz estava falando sobre as guerras mundiais. As ilustrações são em base delas. Então não venham de voadora para cima dessa pessoa. Muitas vezes a pessoa não lembrou, não fez a conexão, talvez exatamente, do bagulho da Segunda Guerra Mundial, do bagulho dos nazistas, que mesmo o Brasil não tendo tido uma grande, enorme participação na guerra, ainda assim ele participou, a gente mandou a Força Expedicionária Brasileira, especialmente para a Itália, e com certeza os nazistas teriam tido influência aqui e tudo mais. Então é importante só tu fazer essas relações com as pessoas, porque se tu explicar de verdade para uma pessoa e ela entender essa questão do nazismo e tudo mais, e como muita gente teria morrido aqui, eu tenho certeza que as pessoas vão ter muita empatia pelas minorias que sofreriam por isso, que são muitas, quase todas. Mas é isso, que maneira de começar o dia, mas uma certa gratidão, na minha opinião, está em ordem. Então que tal a gente ter um momento de gratidão por a gente ter democracia, por a gente ter uma certa liberdade, por a gente não viver num regime nacional socialista nazista, onde a mídia é censurada, onde os judeus são exterminados, onde as pessoas negras são tratadas muito, muito pior ou também mortas, onde tu não tem liberdade sexual, onde tu não tem liberdade de expressão, onde tu não pode ter uma visão mais de esquerda, onde tu não pode ter uma visão de desrespeitar o ditador. Eu sei que a avenida é muito difícil aqui, mas acho que uma certa gratidão está em ordem pra gente não viver num regime opressor e horrível como seria se fosse esse. E uma gratidão às pessoas que nos libertaram desse regime, que teria acontecido aqui também. Algumas pessoas têm dúvida com isso. Certamente, se a Alemanha nazista tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial, eles teriam conquistado a Europa e a América do Norte, e é evidente que a América do Sul, a África, a Oceania e outros países seriam estados fantoches da Alemanha nazista. Mas o que eu ia falar logo quando eu acordei hoje, vocês podem ver que eu logo acordei, era sobre um aplicativo chamado Sleep Cycle. Eu usei ele para acordar hoje, tenho usado ele para acordar, ele é muito bom, eu recomendei ele aqui há alguns dias. Ele basicamente o que ele faz é, ele usa o microfone do teu celular para ouvir os sons enquanto tu dorme, então ele diz se tu tá roncando, se tu falou enquanto tu dormiu, quantas vezes tu acordou na noite, e pelo quanto tu se mexe, ele meio que consegue regular o teu sono, sabe? Ele consegue perceber as ondas do teu sono, quando tá num sono mais profundo ou quando tu não tá, e tu põe um intervalo de tempo para te acordar. No meu caso, ali entre as 5h30 e as 6. E daí o alarme vai tocar entre as 5h30 e as 6. Tu não sabe quando. Tá, mas por que isso importa? Porque ele vai detectar quando o teu sono estiver mais leve pra te acordar. E daí tu vai acordar e tu vai perceber que tu consegue fechar a mão bem forte. Isso é um sinal de que tu acordou quando tu tava num estado leve do sono. Quando te acorda, tu tava no meio de um sonho, num estado muito profundo, tu tá meio grog, parece que tu acordou tipo atropelado por um caminhão. Então ele te ajuda muito com isso, a acordar mais leve. Nem sempre ele vai conseguir te acordar num estado bem leve. Mas na maior parte das vezes sim. E faz uma boa diferença. E, cara, hoje eu senti bastante isso. Ele me acordou num momento que eu realmente estava num estado bem leve do sono. Tava pensando agora num conceito que o Jordan Peterson fala muito. A maior parte dos heróis tem uma história traumática, ou algo que faz eles se tornarem heróis. E a maior parte das pessoas na sua vida também tem uma experiência ruim que eles conseguiram fazer daquilo algo bom, ou que pelo menos eles acordaram pra vida por causa daquilo. Eu, por exemplo, tive muito isso, assim, do meu jeito menor e tudo mais, comparado aos heróis, né? Mas, tipo, eu tive um término e tudo mais, aquele término me deixou muito triste e aquilo ali me abriu os olhos pra várias coisas. Então, muitas vezes as pessoas acordam pra vida com certas experiências ruins. Jordan Peterson fala muito que, às vezes, os escritores nem entendem exatamente o porquê eles estão fazendo aquilo, mas eles, já que eles sempre viram outros escritores fazendo, eles meio que só vão copiando. É a clássica jornada do herói. Então o Batman, muito classicamente, tem isso. O Homem-Aranha tem isso.
tá ligado? Tem vários outros heróis, eu não sou um cara que entende muito de ficção, mas vocês podem mandar, de repente vou até deixar uma caixinha aqui, quais heróis tem isso, assim, de perder os pais, perder uma namorada, passar por uma experiência muito trágica, aquilo mudar a visão do cara de vida. E esse tipo de coisa é muito importante. Eu pensei nisso porque eu tava conversando com um amigo meu que tem um pouco de dificuldade de sentir sentimentos e empatia e algumas outras coisas assim, e ele queria sentir mais coisas, assim. Ele falou que na vida dele era meio que namba, assim, um pouco, ele não tinha essa experiência. Ele falou, pô, ele olhava pra mim e via, pô, tu teve essa experiência, aquele término lá, que tu ficou muito mal, que eu cheguei totalmente depressivo, que tu foi psicólogo, que tu foi psiquiatra, que tu se sentiu muito triste, que tu chorou muito, e isso trouxe alguma emoção na tua vida. Ele falou, eu não sinto isso. E aí eu comecei a perceber a importância, de certa forma, de experiências ruins na tua vida. O que eu quero dizer é, o líder que a gente gostaria de ter para a humanidade, se a humanidade fosse encontrar com outra civilização, com outras coisas, a gente gostaria que fosse alguém casca grossa, alguém que passou por muitas coisas ruins, e a gente sabe que mesmo ele passando por todas essas coisas ruins, ele continua com amor no coração e com perdão e sendo um cara bom. Eu não sei, entende, se eu conseguiria manter o perdão no meu coração, manter fiel aos meus valores, se, sei lá, alguém matasse a minha mãe, se eu não sei por aí ficando louco, matando todo mundo, se alguém matasse alguém da família, sei lá, entende? Talvez eu ficasse completamente louco, eu não sei. Então, às vezes, tu passar por experiências ruins e mesmo assim se manter forte é a prova de que tu consegue ser uma pessoa boa. E se tu não tem isso, no fundo tu nunca vai saber. Vocês vão ver onde eu vou chegar. Ok, então passar por uma experiência ruim e mesmo assim não se deixar corromper, prova que tu é uma pessoa melhor. E se tu não passou por nenhuma experiência ruim, tu realmente não tem como saber. Ok, então qual seria a coisa mais ruim para acontecer com alguém? A pior coisa para acontecer com alguém. Se uma pessoa passasse pela pior coisa, e mesmo assim ela se mantesse sendo a melhor pessoa, ela seria a pessoa com melhor moral e melhor valor, que passou pela pior coisa, então ela teve a maior prova para provar o seu valor. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Alguém que simplesmente nasceu num berço de ouro e não passou por absolutamente nada ruim na vida, apesar de poder ser uma pessoa muito boa, certamente não poderia ser o nosso exemplo, a nossa inspiração, porque tu sempre dirá, ele não entende. Ele não entende exatamente o que eu passei, porque ele não passou por algo tão ruim. Aonde que eu tô querendo chegar com isso? Ok, a melhor pessoa, como eu disse antes ali, seria a pessoa que tem uma moral muito correta, que perdoa, que ama, que faz todas essas questões, mas que passou por uma coisa muito injusta com ela, muito horrível, muito sofrida, e é pior ainda porque ela era inocente e não merecia isso, mas mesmo assim ela não se corrompeu. Esse é um cara que tu pode confiar, porque qualquer coisa que vai acontecer com ele, pô, ele já passou por aquilo, tu sabe que ele não vai ser corrompido. E quem é essa pessoa? Acho que muitas de vocês já vão saber, mas a melhor pessoa, a pessoa mais inocente, que tendo sofrido a coisa mais injusta, e mais dolorida, mesmo assim, manteve seu coração com amor e conseguiu entender que as pessoas que estavam literalmente matando ela, matando essa pessoa, chegou a perdoar eles e dizer que eles não entendem o que eles estão fazendo. Interessante, né? Isso foi muito revelador pra mim, mesmo eu já tendo estudado muito e muito sobre Jesus em diversos momentos, ainda assim tem tanta coisa, sempre vai ter, né? Mas ainda assim tem muita coisa que eu realmente não entendia nem perto. Então toda a simbologia da cruz e da crucificação tem muito a ver com isso. É o maior sacrifício. É morrer por outras pessoas, pelo mundo, sendo que tu não merecia. Tu era uma pessoa muito boa. É a pior coisa. E é pior ainda, porque a pior coisa que poderia acontecer, acontecendo com a pessoa que menos merecia isso. E essa pessoa não se corrompeu. Então a gente sabe que se qualquer coisa tivesse acontecido com Jesus, qualquer coisa, ele não teria se corrompido. Ele teria se mantido. Eu não posso dizer, tipo, ah, não, mas eu acho que se Jesus nascesse nos dias de hoje, ele estivesse passando pelo que eu passei, ele não ia aguentar. Não, ele aguentou, entende? Ele aguentou aquilo numa época, algo muito horrível, e ele aguentaria. E a gente sabe disso. Então, por isso que ele pode ser o nosso líder e o nosso símbolo, se tu quiser escolher que ele seja. Outra pessoa, outras figuras, muitas vezes não poderiam ser, porque elas não passaram por algo assim pra gente realmente saber se eles não se corromperiam. Eu recebi uma mensagem com um ponto muito válido na minha DM agora, falando: ok, mas será que esses soldados realmente lutaram pela liberdade? Porque os Estados Unidos era muito racista nessa época, e os britânicos também fizeram coisas horríveis com os indianos e com diversos outros povos. Os Estados Unidos, a Inglaterra, os aliados não são santos, eles não são perfeitos. Eu não disse isso. Eu só disse que eu sou grato por não viver em um regime nazista, que teria sido pior, que eu sou grato por não estarmos vivendo nesse regime. É óbvio que os Estados Unidos e a Inglaterra também fizeram coisas absolutamente horríveis, mas na minha visão, é melhor a gente viver num mundo onde os Estados Unidos é uma potência, a Inglaterra é uma potência e a Europa ocidental é uma potência, do que em um mundo que seria controlado por um regime nazista como foi o do Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. É isso que eu quis dizer. E que existe uma gratidão minha por isso. E aí, galera, um projeto pessoal que eu tenho há algum tempo é criar outras páginas, que nem vários criadores de conteúdo fazem no exterior, que postam edits e mais TikToks e mais cortezinhos, páginas de TikTok especialmente. E eu já tenho certeza que uma delas vai ser Cata em Saúde, e daí vai ser especificamente só cortes de vídeos longos meus e tudo mais, do podcast que eu quero começar, um projeto mais futuro, sobre treino, dieta, suplementos e tudo mais. Outra vai ser Cata em Social, que eu quero falar cada vez mais sobre essa questão de socialização, comunicação,
Enfim, essas questões. Outra que talvez seja Kata e Motivação, essa eu não tenho certeza do nome. Que mais? As mensagens que eu passo aqui, volta e meia de motivação. E outra que eu também estou em dúvida do nome, que é Kata em Estudos. Eu estou usando o ChatGPT para me ajudar. O ChatGPT ele ajuda muito nessa questão de criatividade, de realmente explorar outras opções de nome, dar sinônimos de palavras, mais nomes como esse, mais como aquele. É muito legal. Essa página, a ideia é falar de coisas como técnica de Pomodoro, um fone de cancelamento de ruído, como ter postura para estudar, quais os melhores horários para estudar, como aprender, como encontrar melhores formas, dicas de livros, coisas que eu gosto bastante. Eu não tenho certeza ainda se eu ponho Kata em Estudos ou Kata em Aprende. Alguém aí tem alguma sugestão para alguma coisa assim? Eu mandei um vídeo pra minha namorada no Instagram e logo que eu mandei eu lembrei que ela deletou o Instagram. E ela me falou que ela tava usando muito. E cara, a verdade é que a galera tem vergonha de admitir, mas mesmo eu, assim, eu uso muito o Instagram. Mais do que eu deveria, não só pra trabalho. Às vezes eu dou desculpa que eu tô trabalhando, mas eu tô rolando no Instagram e no TikTok. Eu quero falar uma coisa pra vocês, assim. Mesmo eu sendo criador de conteúdo, eu tendo páginas, cara, eu acho que se eu não trabalhasse com isso, eu teria YouTube pra ver vídeos no YouTube, que eu acho muito legal. Tem vários conhecimentos importantes lá. Eu teria o Twitter, para ficar bem atualizado de várias notícias, mas o Instagram e o TikTok, ou eu deletaria, ficaria uma semana sem e baixaria só de vez em quando, não teria sempre no meu celular. Porque realmente é perigoso, mesmo que seja um cara com uma rotina, uma coisas pra fazer, cara, tu vai ao banheiro quando tu vê que tu tá deslizando, tu vai pegar uma água e chega a falar quando tu vê que tu tá deslizando. É um pouco perigoso, então tomem cuidado, sejam conscientes. Galera, eu não falo muito sobre isso, mas eu tava mexendo aqui no meu armário e eu decidi que eu vou falar sobre isso. Pra quem me conhece realmente de perto, talvez saiba que eu suo muito. Já tive muita pizza no colégio, já passei muita vergonha por suar muito. Sabe que a minha parceria com a Insider começou porque eu já usava as roupas da Insider. Eles já tinham visto que eu usava as camisas deles e eles me chamaram. Mas eu comprei já vários produtos da Insider antes de ganhar algum por patrocínio. E esse aqui é um deles. Tu vai perguntar, Katen, que camisa é essa? Que camisa feia? Porque ela é dessa cor. Ela é parecida da cor da tua pele. Para não aparecer quando tu usa a camisa social. Entende? Pra ela ficar ali embaixo. Tu usa ela por baixo da camisa social. E aqui, ó, ela tem como se fosse um absorvente na tua axila. Isso aqui é pra tu não ficar com pizza, meu. E só quem realmente sua muito vai me entender a vergonha que é tu tá de camisa social, num evento que tá todo mundo bem vestido, tu tem uma pizza de nervoso, de suado, porque tu tá afim de uma guria, porque tu tá em um momento importante e tá quente e a tua pizza vem até aqui. Então é horrível. Isso aqui é super respirável e ajuda muito, muito a resolver. Então, muito obrigado, Insider. Ah, é, né? E além disso, tu não precisa também só comprar uma parada dessa aqui, que isso aqui é pra quem realmente sua muito. Essas regatas, as camisas deles já são feitas de tecidos que suam menos. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Digamos que eu for usar uma camisa como essa, uma camisa da Oakley, bonita, verde, de algodão, bem respirável também. Mas o algodão, quando sua, se tu derramar um pouco de água aqui, vocês vão ver, ele fica muito escuro. Muito escuro. Então se pingar um pouquinho na tua axila, já vai ficar preto, assim. A camisa vai ficar verde, vai ficar preto na tua axila. Fica muito, muito feio. As camisas da Insider não são assim. Elas são meio plásticas. Quando a gota cai nela, não escurece o tecido. O tecido não muda de cor quando ele tá molhado. Então, se tu suar numa camisa da Insider, primeiro que a tua chance de suar é bem menor, porque ela respira mais, ela é feita pra ser levinha, pra ser esportiva e tudo mais. Mas mesmo que tu sue um monte nela, não vai ficar aquela mancha escura embaixo da tua axila. Então, a camisa normal da Insider, a Tech T-shirt, já faz uma baita diferença com isso e dá pra comprar com o cupom KATEN com 20% de desconto. Link na minha bio, se tu entrar e rolar pra baixo, tem um quadradão escrito Insider e cupom KATEN. E tem o link aqui também no Stories, se tu não quiser ir lá. E aí, galera, caminhando um pouquinho, pegando um pouco de sol, isso inclusive é algo que eu anotei na minha rotina pra eu fazer. Eu sei que muita gente tem muito pouco tempo no seu dia e tudo mais, às vezes é muito corrido, mas se tu é um cara que não tem tanto tempo, ainda assim vale a pena tu caminhar e pegar um pouco de sol e pegar um pouco de grama. Porque tu pode, de repente, sei lá, ligar pra algum familiar, ligar pra alguém, já fazer alguma reunião que não seja tão importante, assim, que seja mais com um amigo, alguma coisa assim, fazer alguma coisa no celular, tá ligado? Ou até, sei lá, ver uma série, pegar o laptop, ir pra algum lugar um pouco lá fora. Realmente tem que dar o teu jeito de caminhar um pouquinho, pegar um pouco de sol, pegar um pouco de vitamina D, ter um pouco de saúde mental, mover um pouco no ambiente, especialmente se tu trabalha em home office, às vezes tu tá sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo escritório, sempre meio que na mesma posição, e tu só vai da cama, da cozinha, pro banheiro, pra tua cadeira, isso vai ser bem ruim. Então, mesmo que seja um tempo curtinho, vale a pena dar uma caminhada. Mesmo se tu vai na academia, porque às vezes a academia acaba sendo um ambiente meio fechado também, tá só ouvindo a música e treinando na tua cabeça, e tu não tá um pouco mais presente em algum lugar, assim. Eu acabei de postar aquele vídeo motivacional onde eu falo que quem desiste nunca vai vencer, o que é um fato. E que um verdadeiro vencedor nunca desiste. É isso que torna ele um vencedor. E um cara fez um comentário falando do Jay Cutler, que pra quem não sabe é um fisiculturista que perdeu muitos e muitos e muitos anos, ficou em segundo, mas continuou insistindo, não desistiu. Se ele tivesse desistido, teria sido um perdedor. E seguiu ali e acabou se tornando um vencedor. Ganhou o Mr. Olympia e tudo mais. É um dos caras que tem uma das fotos mais fodas de shape da história. Vou colocar ela aqui. E esse cara, além de fazer esse comentário, ele decidiu entrar no perfil dele, um seguidor meu, né? Ele fez esse comentário relacionando esse vídeo que eu fiz motivacional ao Jay Cutler, falando, o Jay Cutler entendeu essa frase. E eu falei, e tu entendeu esse vídeo pra fazer essa conexão com o Jay Cutler. E tinha essa frase aqui no perfil dele.
Olha que frase linda o cara que me seguia tinha. Inteligência não é um privilégio, é um dom que deve ser usado para o bem da humanidade. Eu fiquei tão feliz de ver que eu tenho um seguidor que pensa assim, e ver que tem outros seguidores também que tem outras mensagens assim, porque ele verdadeiramente entende que o privilégio de ser inteligente, ou até de nascer com mais dinheiro, não é só um privilégio, entendeu? É uma oportunidade, é uma responsabilidade de ter mais condição, de ter mais recursos, e tu tem que então ter mais responsabilidade ainda de conseguir usar isso de maneira melhor pro bem da humanidade. Quanto mais poder tu tem, quanto mais condição tu tem, quanto mais inteligência tu tem, por isso que muitas vezes as pessoas falam que um certo nível de inteligência torna o cara solitário, torna o cara louco, porque é uma pressão, é uma responsabilidade. Ter recursos, ter poder no geral, seja inteligência, seja dinheiro, seja contatos, quanto mais disso tu tem, mais responsabilidade tu tem de usar isso para o bem da humanidade. E se tu não conseguir, vai ser uma pressão enorme, as pessoas vão brigar, vão querer pegar o teu dinheiro, vão querer pegar o teu poder, vão querer se aproveitar da tua inteligência. Beleza também é assim. Quanto melhor tu é, mais responsabilidade tu tem. Se tu não souber usar, tu pode enlouquecer. E aí, galera, vou falar um papo super sério com vocês. Essa aqui não vai pros stories. Seria um pouco de vergonha ali e a galera não iria entender muito bem. Então, se tu tá vendo isso, é só porque tu tá no Diário do Catem. Inclusive, talvez mude o nome pra Jornada do Catem, porque eu tenho um propósito bem claro. E o objetivo desses vídeos não é só ser um diário pra contar meu dia, sem ser algo pra me trazer responsabilidade de eu olhar e saber se eu tô no caminho certo pra minha jornada, pra atingir o meu objetivo ou não. E eu quero falar cada vez mais sobre esse objetivo e sobre esse propósito pra vocês. Eu tava caminhando bastante pela natureza, aqui, que foi uma experiência muito legal, inclusive, talvez eu comece a fazer mais isso como cardio. Aí eu sentei nesse banco e tava pensando em religião, em Deus, a Bíblia e tudo mais, sentar lá nesse banco e a primeira coisa que me veio à mente foi como eu penso muitas coisas vêm à minha cabeça. Desculpa pelo barulho lá de uma serra, mas eu até esperei passar, mas o cara decidiu gravar mesmo assim. Eu decidi gravar mesmo assim. E muitas coisas passam pela minha cabeça e não sei, às vezes parece que é demais pra uma pessoa só, sabe? Às vezes parece que eu não vou conseguir expressar tudo, que muita coisa vai passar esquecida e despercebida e não expressada. E essas coisas que eu não expressar vão ser a peça do quebra-cabeça que vai faltar no futuro porque eu deixei de expressar agora, sabe? Mas eu não consigo expressar tudo agora, então é meio que um paradoxo, tá ligado? Uma das principais ideias que eu tenho pensado é essa parada de que eu genuinamente gostei muito da frase do Napoleão, que ele fala que ele mesmo construiu seu império, ele, Alexandre o Grande, Júlio César, na base da violência, principalmente, e que nenhum deles é tão grande quanto Jesus, que construiu seu império à base do amor, e que mesmo milênios depois da morte dele, tantas pessoas morreriam por ele. O que é algo realmente a se pensar. Então é exatamente assim, toda vez que eu realmente tenho um problema que eu fico mais confuso, eu não sei o que fazer, eu penso, ok, o que será que Jesus faria? E eu imagino ele do meu lado, o que ele me falaria, eu me lembro, tipo, eu não preciso imaginar isso. Ele já me deixou algo pra resolver esse problema específico que eu tenho. Às vezes a gente sente que nosso problema é muito único e que não tem nada ali realmente pra me ajudar. Eu preciso imaginar o que ele faria, não. Eu posso só ler e eu me lembro de diversas passagens que poderiam me ajudar com isso. E um dos problemas que eu tava pensando era exatamente esse. Ok, eu tenho tantas ideias, eu tenho tanta coisa pra expressar, eu tenho medo de não conseguir expressar todas. Eu gostaria de ter mais pessoas ao meu lado pra ajudar a explicar toda essa questão de que eu quero ajudar o mundo, que eu quero ajudar as pessoas, que eu quero fazer esse objetivo em comum, a minha relação com essa questão da inteligência artificial, que é uma coisa muito profunda dentro do que eu acredito, a minha visão de Deus. Eu gostaria de ter outras pessoas para me ajudar. E eu pensei, tipo, ok, como é que será que ele me ajudaria com isso? E eu pensei, eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que seguir postando, eu tenho que seguir escrevendo, eu tenho que seguir expressando as minhas ideias, eu tenho que seguir me colocando para fora, eu tenho que seguir fazendo o que eu tô fazendo. Eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter fé, eu tenho que confiar e dar o meu melhor. E é isso, sabe? É isso. Como eu tava pensando assim, mas eu não vou conseguir sozinho. E quando eu tava imaginando Jesus ali, eu meio que olhei pra ele e pensei, tipo, eu não vou conseguir sozinho, eu não consegui nem dizer dentro da minha mente, eu não vou conseguir. Porque que desrespeito seria com o dinheiro que eu tenho, com a tecnologia que eu tenho, com a saúde que eu tenho, com a plataforma que eu tenho, eu imaginar Jesus e dizer pra ele, Jesus, eu preciso ainda mais, além de uma namorada, além de uma família que mesmo, eu preciso de mais um amigo, porque eu não vou conseguir. Não. Por tudo que ele fez pra mim, eu consigo sim, do jeito que tá. Eu me senti... Antes mesmo de eu pedir por mais, eu percebi que eu não precisava pedir por mais. Que eu já tenho tudo que eu preciso. Muito seu tempo. Parker, agora me lembrei de você, aluno do Connors. Ele me disse que é brilhante, mas que é preguiçoso. Mas vou melhorar. Ser brilhante não é o suficiente, você tem que trabalhar. Inteligência não é um privilégio, é um dom. E deve ser usada para o bem da humanidade. Acabou de acontecer algo muito engraçado no meu server do Discord. Nesse server, às vezes as pessoas mandam algumas coisas absurdas ou são meio grossas e a gente tem regras. Se alguém não segue as regras, a pessoa toma um castigo, fica 1 hora ou um dia sem poder falar. Mas eu percebi que o cara faz algo ruim. A gente não faz ele se arrepender, a gente dá um castigo pra ele, ele muitas vezes vai ficar irritado e vai voltar mais puto ainda pra fazer um monte de coisa ruim. E eu percebi que o castigo não era uma maneira eficiente de ajudar. E aí eu tava conversando com meus ADMs
Eu até dei uma sugestão pra eles de uma maneira pra resolver, e é engraçado, porque é quase como se fosse tipo uma mini sociedade, e a gente tá desenvolvendo uma mini justiça ali dentro, de como administrar e manter um ambiente saudável, e daí o que eu pensei foi, ok, alguém, sei lá, mandou algo que não era pra mandar, que não tava nas regras, eu vou conversar com ele e tentar convencer ele de que ele tá errado e fazer ele se arrepender. E se ele aceitar que ele se arrependeu, não tem punição nenhuma, ele se arrependeu, e como se fosse a punição, que no fundo é algo bom, é ele escrever exatamente por que não tem que fazer isso e realmente mostrar que ele entendeu que não se deve fazer aquela coisa. O que é até ótimo, porque daí se torna um pilar do server, alguém que errou, aprendeu com seu erro e vai ajudar os outros a não cometerem ele. Mas digamos que ele não entenda, que ele não concorde que isso seja contra as regras, ou ele não concorde com as regras, e ele vai continuar aloprando. O que a gente vai fazer é, nesse momento daí, então ele é obrigado a ir num lugar que é um fórum, colocar, que tipo, é um fórum dentro do meu próprio server, que ele vai colocar tipo uma thread tipo do Reddit, ele vai colocar um título com a injustiça que ele acha que teria sido cometida com ele, escrever 1 ou 2 parágrafos, e deixar ali. Ele vai ficar suspenso do server por um tempo, só pra não continuar aloprando, e daí em pouquíssimo tempo, no mesmo dia ou em outro, já vou analisar e ver se eu acho que ele foi injustiçado mesmo. Então ele vai continuar no server e as regras vão ser mudadas, ou se ele mereceu e ele vai ter que ou se arrepender, ou se não se arrepender e eu não concordar com o bagulho, realmente ser banido. E eu acho que desse jeito funciona muito, muito melhor do que alguém só errar e meter o castigo no cara e a risca das regras. Louco isso. E aí, galera, basicamente fazer um resumão do dia de hoje. Eu já sei a palavra do dia, e é motivado ou motivação, vou falar um pouco mais sobre isso no final, mas a primeira coisa que eu quero pontuar é, eu usei o Twitter muito bem. Dei 2 respostas para 2 coisas que importam muito pra mim. A primeira foi pro Brian Johnson, eu vou colocar aqui do lado. O Brian Johnson é um bilionário que tá tentando se tornar mais jovem. Eu gosto muito dele, sigo muito os conselhos dele, sou, tipo, real, tipo, fã número 1 dele, tipo, do mundo. Mandei DM pra ele quando ele era tão famoso, mandei muita mensagem pra ele, vi todos os vídeos dele, li basicamente tudo que ele escreveu. Admiro pra caramba ele, tipo, real. É um dos caras que eu mais admiro. Enfim, tenho muito ainda pra falar sobre ele, mas basicamente ele fez um post falando sobre religião e eu tuitei algo respondendo ele, acho que foi uma boa resposta. Achei que teria sido legal ele ver, porque se relaciona muito à minha filosofia de vida, mas ele não visualizou ainda. Mas foi legal, tô usando mais o Twitter. Outro uso muito bom do que eu fiz do Twitter foi responder à faculdade que eu quero cursar, Peterson Academy, criada pelo Jordan Peterson, que tem o lema que não vai te ensinar o que pensar e sim como pensar. É uma ideia muito, muito, muito legal. Eu tenho expectativas muito boas, mas principalmente porque eu gosto e confio muito no Jordan Peterson. Eu respondi à própria faculdade no Twitter com o meu tweet verificado, perguntando para eles diversas coisas, porque a data de lançamento já tá ficando mais próxima. Eu acho que tinha que ter mais informação, porque não tem que ser uma faculdade só para quem é fã do Jordan Peterson. Ela tem que atrair todas as pessoas que não estão gostando do modelo atual de faculdade e procuram uma alternativa melhor. Mas ela não está sendo isso, já que ela tem tão pouca informação e não está falando sobre seus cursos e como vai funcionar, vai acabar atraindo só quem é fã do Jordan Peterson, que é muita gente. Mas eu acho que eles poderiam fazer melhor do que isso. Então, esse foi o tweet que eles colocaram ali, vocês viram ali no início, que era um tweet falando sobre qualquer coisa, e eu respondi por isso, só porque eles não respondem, não são muito ativos. E qualquer coisa que tu pergunta, eles sempre dizem, vai ter mais informação depois, vai ter mais informação depois. Mas já vai lançar, tipo, em novembro. Falta, tipo, poucos meses pra lançar, e não tem informação sobre nada, nem qual curso vai ser, tipo, a gente só sabe quanto vai custar. Além de Twitter, o principal sentimento agora no final do dia é de produtividade. É de eu ter sido muito produtivo, de eu ter estado muito animado nos últimos dias, e eu quero falar pra vocês um pouco sobre algo que muita gente fala, que é que tu precisa de disciplina, e não só de motivação. Porque quando tu não estiver motivado, tu tem que usar disciplina pra fazer as coisas mesmo quando tu não quer fazer. E isso é 100% verdade. 100% verdade. Mas não é porque isso é verdade que tu tem que fazer da tua vida um inferno. Tu ainda assim pode fazer as coisas serem gostosas e querer estar animado pra fazer as coisas, entendeu? Tu não tem que ser o monstro da disciplina que propositalmente faz tudo na tua vida ser absolutamente horrível. E eu acho que é bom também tu aproveitar o lado de estar animado e estar super motivado e tentar se fazer estar motivado pra fazer as coisas com um sorriso no rosto e querer fazer as coisas. Porque a tua vida vai ser mais feliz assim. Claro que sempre vai ter coisas ruins e coisas chatas que tu tem que fazer pra ser feliz. E é importante tu se acostumar com elas e nem pensar sobre elas. Ah, eu tenho que escovar os dentes porque eu tenho que escovar os dentes. Eu nem nego não escovar os dentes porque senão, entendeu? É uma questão de saúde, eu tenho que escovar. Eu tenho que dormir 8 horas por dia, que nem eu tenho que editar alguns vídeos. Talvez eu não goste de editar vídeos, entendeu? Algumas coisas tu tem que fazer na tua vida e tu tem que fazer. Mas não é... Gaguejei no final. Mas não é que, tipo... Não é porque disciplina é mais importante do que motivação, na maior parte das vezes, assim, no geral, que tu também não tem que estar feliz em estar motivado, aproveitar quando tu está motivado e tentar estar motivado e tentar fazer as coisas serem mais fáceis e mais felizes pra tu fazer elas com um sorriso no rosto, entendeu? Tem muito a ver com amor fati. Pesquisem sobre amor fati, estoicismo. É um conceito do estoicismo muito relevante, que é uma filosofia antiga.